A história eterna. Quando a fome me possuiu, tive um desejo insaciável pela verdade. Eu lia as Escrituras 2 a 3 horas por dia, lia apócrifos. Eu ouvi os professores no começo, mas parei rapidamente depois de ver a hipocrisia com que eles falavam. Agora vou começar com esta declaração. Nunca fui à igreja ou fui inundado pelas crenças das religiões deste mundo. Eu nunca me importei. Também não tinha nenhum interesse por espiritualidade. Sempre vi isso como preconceito de crença de outro homem. Eu sempre soube que havia mais na história. Eu sabia que havia mais nesta vida. Eu sabia que havia um propósito e era disso que minha busca dependia. Ao ler a Bíblia, não a li pelas lentes de eras de má interpretação. Como eu poderia? Claro que eu conhecia a história do que as pessoas acreditavam sobre Jesus, mas nunca acreditei nisso. Meu cérebro lógico poderia ler um capítulo e ver a hipocrisia nele. Como alguém poderia decidir o que é certo e errado? Como um homem poderia nascer de um útero físico sem uma semente? Como poderíamos acreditar em algo fora de nós mesmos, algum Deus, que devemos apaziguar? Que existência terrível deve ser? Como esse mundo poderia ser real? Percebi padrões nesta vida. Percebi a monotonia e um modo de vida quase cíclico, mas mecânico, que nós homens seguimos. Como um hamster em uma roda, movendo-se mas indo a lugar nenhum. Percebi tantas crenças diferentes. Tantas doutrinas que os homens aceitariam, acreditando neles plenamente. E, no entanto, eu me perguntei, como pode ser isso? Não existe uma verdade? Como poderia ser escoado para tantos afluentes? Então esta busca me leva para dentro, em minha própria mente. Agora, quando digo lidere-me, não quero dizer o que disse acima. Eu não apenas aceitei algo como verdadeiro, e o chamo de verdadeiro. Eu estava literalmente liderando. Quando algo se agitava dentro de mim, eu recebia o que chamo de explosão de cabeça. Uma sensação intensa de êxtase, uma pressão na minha cabeça, seguida de uma sensação motora zumbindo pelo meu corpo. Venha descobrir, esse é o mesmo sentimento que tenho quando usei a lei mais tarde em minha pesquisa, quando me sugeriram ler Neville. Você vê, antes de Neville, eu sabia que nós, homens, precisávamos ser salvos. E ainda assim eu sabia que ninguém viria nos salvar. Devemos nos salvar. E foi na mente em que fazemos isso. Nada mais poderia explicar isso. A ciência certamente não poderia. É tudo teoria. Uma maneira pela qual nós, homens, podemos explicar algo que não podemos realmente entender com nossa mente racional e humilde de percepção. A ciência atinge algum nível e se deleita com a descoberta apenas para descobrir que o buraco vai além. Como um cachorro perseguindo o rabo, ele se apega a algum entendimento para aliviar a curiosidade e o mistério. Mas você não pode explicar a verdade com a razão. É como comparar uma sombra com outra sombra. A religião certamente não explicava isso. Nem a espiritualidade. Leva o divino e tempera o que eles acreditam externamente. Veja a longa lista de religiões e espiritualidade ao longo dos tempos. Acreditar em Deus para algum ser supremo no espaço, ou muitos deuses da natureza. Sempre cheias de apaziguamento e degradação, essas ideias de Deus nunca cumpriram nada verdadeiramente. Eram apenas isso, ideias. Eu sabia que precisávamos ser salvos. Eu sabia que, no fundo, nós, homens, precisávamos de salvação. Estávamos em uma roda. E para ser franco, eu sabia que a imaginação era o problema. Antes de ler Neville pela primeira vez, eu sabia que nossas mentes precisavam ser salvas. Pois nele, estávamos perdidos e mortos. Nossas mentes limitadas não podiam sondar a verdade. E quando finalmente li Neville, vi a última peça. Conhecimento. A lei da consciência.
Deus se tornou homem. A história de Jesus é sobre nós. Deus somos nós, o Antigo Testamento, a profecia do Novo. Descobri que não há nada mais do que consciência. Cada crença que aceitamos aqui se mostrará neste mundo, refletida no vidro da natureza. Explica tudo o que escrevi acima. Minhas perguntas. Então, próximo ao foco na promessa ou salvação. Bem, se Deus se tornou eu, então devo me erguer como Deus. Eu sabia em minha consciência do homem que eu estava morto. Então usei a lei para testar meu poder. Para provar que eu sou Deus. Eu não me importava com as coisas deste mundo. Por que eu deveria? Por que clamar pelas sombras, quando o mundo inteiro é meu? Claro que reviso, mas estou ciente se o sonho. Posso mudar o sonho, mas se não acordo, continuo sonhando. Eu desejava despertar. Eu li o testemunho de Neville repetidas vezes e acreditei plenamente. Eventualmente, veio sobre mim, e não aconteceu neste nível. Veio em visão e vi que as escrituras eram todas visões. Uma verdade parabólica, uma revelação parabólica. Eu me tornei o Jesus das escrituras. Foi, é e sempre será sobre si mesmo. Acredite na história eterna.